Porque nós queremos estudar muitos textos. Queremos mostrar para nós e para o mundo como somos dedicados. Mas será que compreendemos o que estamos estudando? Por isso que diz, se o primeiro passo for errado, há uma separação enorme entre você e o caminho. Essa harmonia, o aspecto principal da vida é a harmonia. O príncipe Shotoku, que vai criar a primeira constituição japonesa, foi baseada no Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. E sabe qual é o primeiro parágrafo, a primeira sugestão? É que haja harmonia. Harmonia entre as pessoas, harmonia entre você e o caminho, harmonia entre o seu corpo e a sua mente. Não criar dualidades, divisões, separações, restrições, apegos e aversões. Manifestar a verdade, tornar-se essa verdade e esse caminho. O nono, a necessidade de praticar de acordo com o caminho. Praticantes budistas devem primeiro determinar se sua prática está direcionada ao caminho ou não. Shakyamuni Buda, que foi capaz de harmonizar e controlar seu corpo, sua fala, sua mente, sentou-se embaixo de uma árvore fazendo zazen. Subitamente, ao ver a estrela da manhã, tornou-se iluminado, despertou, realizou o caminho supremo, o mais elevado, que está muito distante dos Isaravakas e Pratyeka Budas. Vamos explicar um pouquinho para quem está chegando agora. Quem não sabe o que é isso, né? Shakyamuni Buda é o Buda histórico, que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele foi capaz de harmonizar e controlar corpo, fala, mente. Sentou-se embaixo de uma árvore fazendo zazen. E ao ver a estrela da manhã, despertou. Obteve o caminho mais elevado, supremo, que é muito distante de Isaravakas e Pratyeka Budas, daqueles que querem apenas ouvir o Dharma ou aqueles que querem estudar sozinhos, que acham que não precisam de orientação de ninguém, são incapazes de passar adiante ensinamento, vivem fechados em si mesmos. A iluminação, o despertar que Buda realizou através de seus próprios esforços. E essa é a diferença, né? A gente fala de Juriki para Tariki. Tariki é o esforço do outro, a força do outro, o mérito do outro. Juriki, seus próprios esforços. Ele obteve a transmissão de Buda a Buda sem interrupção, que chega até nós aqui agora, 2023, em São Paulo, Brasil. Em muitos outros lugares também, não é só aqui, né? Como que poderiam, então, esses que realizaram o despertar não se tornar Budas? Estar em direção ao caminho é conhecer a sua aparência e tão longe ele se estende. Conhece o caminho, está em contato com o caminho, é o caminho e sabe da sua extensão. O caminho está sob os pés de cada ser humano. E quando você se torna um com o caminho, você percebe que está exatamente onde você está. E assim você tem a realização do perfeito despertar, da perfeita iluminação. Entretanto, se você se orgulhar da sua iluminação,
mesmo que seja muito profunda, não será nada mais do que uma iluminação parcial. Esses são os elementos essenciais de quem está em direção ao caminho. Atualmente, os praticantes têm desejos fortes de ver milagres, embora eles não compreendam como o caminho funciona. Quem deles não está enganado? São como uma criança que, abandonando a fortuna do pai e da mãe, foge de casa. Embora seu pai seja rico, e ele, como filho único, certamente herdaria tudo, se torna um mendigo, procurando sua fortuna em lugares distantes. Este é o caso verdadeiro. Ele está falando de nós, né? Nós temos direito a esse tesouro, que é o tesouro da sabedoria e da compaixão dos Budas ancestrais. E, no entanto, a gente fica procurando em outros lugares. Não percebe que somos o caminho. Estudar o caminho é tentar tornar-se um com o caminho. E esquecer mesmo qualquer traço de iluminação e do despertar. As pessoas que estão dizendo, eu despertei, eu sou iluminado, me respeitem, o que é isso? Criticam os outros, não é? Comparam. Aqueles que querem praticar o caminho devem primeiro, antes de tudo, acreditar no caminho. Aqueles que creem no caminho devem também acreditar que estão no caminho e que sempre estiveram no caminho desde o princípio, que nunca estiveram sujeitos nem à delusão, nem a pensamentos ilusivos, nem ideias confusas de aumentar, diminuir e compreensões errôneas. Desenvolver crença como esta clarifica o caminho e pratica de acordo. Essa é a essência de estudar o caminho. O segundo método do treinamento budista é cortar todas as funções da consciência discriminatória e afastar-se da estrada da compreensão intelectual. Essa é a maneira nas quais noviços devem ser guiados. Quando eu fui para o Japão, eu falei para meu professor que eu queria estudar na Universidade de Komazawa. Ele disse, eu estou formando uma monja e não uma acadêmica. Você vai para o mosteiro. É assim que noviços devem ser guiados. E assim serão capazes de abandonar corpo-mente, libertando-se de ideias dualísticas, de delusão e iluminação. Geralmente há pouquíssimos que acreditam que estão no caminho, que são o caminho. Se você pelo menos acreditar que você verdadeiramente está no caminho, naturalmente será capaz de compreender suas funções e o verdadeiro significado da delusão e da iluminação. Faça uma tentativa de cortar as funções da consciência discriminatória. E repentinamente você quase que realiza o caminho, quase que você se torna o caminho. O último aspecto, 10º. A direta realização do caminho.
Há duas maneiras de obter o despertar. Uma é treinar sobre um verdadeiro mestre Zen, ouvir seus ensinamentos. E a outra é fazer zazen, de todo o coração. No primeiro caso, você permite a mente discriminatória. E no segundo, é quando a prática e a iluminação estão unificadas. Para entrar no caminho, os dois métodos são necessários e têm que ser feitos juntos. Não é só fazer zazen sozinho no meio do mato. E não é só ficar ouvindo um professor falar e não pôr em prática na sua vida. Não reconhecer na sua vida seu pensamento, sua atitude, a sua fala. Todos têm corpo, mente. Embora as ações inevitavelmente variam, quer sendo forte ou fraco, corajoso ou covarde. É através das ações diárias do nosso corpo, mente, entretanto, que nós diretamente podemos despertar. Isso é chamado da realização do caminho. Não há necessidade de mudar o seu corpo, mente existentes. Eu quero mudar a mim mesmo, não queira ser outra pessoa, queira ser você. Porque a direta realização do caminho simplesmente significa tornar-se iluminado através do treinamento com um verdadeiro mestre Zen. Fazê-lo é não ficar amarrado aos seus antigos pontos de vista, nem criar novos pontos de vista. É simplesmente a realização do caminho, esse tornar-se o caminho. Esse é um dos textos bem importantes de Dogen Zenji Sama. E como eu comentei com vocês a semana passada, tinha um professor no mosteiro de Nagoya, chamava-se Mano Kampo Roshi. Ele tinha sido tanto no mosteiro sede de Sojiji, no Japão. E ele, durante todos os 12 anos que eu estive lá, ele só lia esses dois primeiros textos, Fukan Zazen Gi e os pontos a observar na prática do Zazen. Porque nós queremos estudar muitos textos. Queremos mostrar para nós e para o mundo como somos dedicados. Mas será que compreendemos o que estamos estudando? Por isso que diz, se o primeiro passo for errado, há uma separação enorme entre você e o caminho. Essa harmonia, o aspecto principal da vida é a harmonia. O príncipe Shotoku, que vai criar a primeira constituição japonesa, foi baseada no Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. E sabe qual é o primeiro parágrafo, a primeira sugestão? É que haja harmonia. Harmonia entre as pessoas, harmonia entre você e o caminho, harmonia entre o seu corpo e a sua mente. Não criar dualidades, divisões, separações, restrições, apegos e aversões. Manifestar a verdade, tornar-se essa verdade e esse caminho. Alguém que está seguindo aqui pelo Instagram perguntou quem que é esse quadro atrás de mim? Quem são essas pessoas? A figura central maior é Shakyamuni Buda, o Buda histórico, que viveu na Índia 2.600 anos atrás. A figura que fica aqui, à esquerda de Buda, onde meu dedo aponta, é mestre Dogen Zenji Sama, o fundador da nossa ordem do século XIII. E esse texto que nós lemos é dele. Quando muito jovem,
com menos de 30 anos de idade, estava transmitindo o que ele aprendeu na China para os seus conterrâneos japoneses. E deste lado de cá é mestre Keizan Jokin Daiyosho, que este ano celebramos 700 anos da sua existência. Será o ano que vem, mas a gente começa a celebrar no ano anterior. E no dia 6 e 7 de maio haverá grandes celebrações no Templo Bushinji de São Paulo, que fica no bairro da Liberdade. Se vocês quiserem ir, entre em contato com o Templo Bushinji e manifestem seu interesse para saber a programação e quando que é adequado a sua participação. Outra coisa que está acontecendo este ano são 120 anos da imigração japonesa para a América do Sul, 120 anos dos primeiros monges, missionários da Sotoshu, chegarem ao Peru. Chegaram em San Vicente de Cañete, numa área portuária, onde até hoje existe um templo chamado Dionde. Em agosto haverá grandes celebrações desses 120 anos. Procurem. Procurem nas redes sociais, procurem lá no site do Templo Bushinji. E se vocês quiserem participar e irem até o Peru, serão muito bem-vindos. No Brasil, são 115 anos da imigração japonesa. O primeiro navio que chegou em Santos foi 5 anos depois daquele que chegou no Peru. É um ano muito auspicioso para todos nós. Este templo aqui foi oficialmente aberto em 2007. E a gente conta o ano que foi aberto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 7 anos. Mas nós estamos em 23. São 17 anos que o templo está aqui no bairro do Pacaembu. Porque, na verdade, 7 anos antes, ele foi fundado perto do Hospital das Clínicas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos que a comunidade zen budista foi estabelecida através de um documento registrado em cartório. É pouquíssimo tempo, se nós compararmos com os 2.600 anos de Buda, 800 anos de Mestre Dogen, 700 anos de Mestre Keizan. Mas depende de cada uma de nós, de manter viva a tradição e transmitir os ensinamentos sagrados para que o maior número de seres possam despertar. Porque o despertar é a verdadeira felicidade. Despertar é a capacidade de lidar com as alegrias e as tristezas, sem apego e sem aversão. Que os méritos de nossa prática, os frutos de nossa prática, se estendam a todos os seres e que todos possam despertar, que todos possam iluminar seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes para o bem de todos os seres.